Pois bem, agora vamos falar de um anabatista valdense, que esse aqui é um anabatista valdense raiz, né? Ele não é um desses padres que estão se convertendo. Nós veremos alguns exemplos de pastores anabatistas que eles veremos até discussões em que eles vão falar, olha, vamos procurar esses protestantes para nós dialogarmos com eles, só que o fim do diálogo não vai ser bom, né? Mas terão pastores anabatistas que de alguma maneira vão se envolver com os protestantes. Um deles é Conrad Grebel, e ele vai ser um que vai batizar muitos protestantes que tinham abandonado o catolicismo junto com o Zwinglio, mas quando debatem e conversam com esse anabatista valdense, eles também chegam à conclusão que eles tinham que abandonar o batismo de recém-nascido. Ok? Bom, página 56, o comentário diz: em 1525 se destacou na Suíça um anabatista valdense chamado Conrad Grebel. Bom, eu coloco aí um texto da obra História das Igrejas Batizadoras, História dos Batistas, de John Christie, uma obra escrita em 1922, uma obra em 2 volumes, uma obra muito conceituada nos Estados Unidos, uma das obras mais respeitadas sobre a história das igrejas que só batizam adultos. E essa obra, que não tem em português para venda, né? Mas você encontra comentários, textos sobre ela na internet, e eu consegui ela pela internet traduzido, mas não é vendido, ok? Então essa obra, ela defende exatamente o que eu estou falando para vocês, que sempre existiram igrejas que só batizavam adultos, que não acreditavam em imagem de escultura, não acreditavam em purgatório, não acreditavam em Maria como mãe de Deus, nada disso. E essa obra, então, veja o que ela diz sobre Conrad Grebel. Já foi registrado que o povo de Epenzel veio a Saint-Gall. Saint-Gall é um estado da Suíça. Normalmente eu comparo essa situação da Suíça para vocês com o Brasil, tá bom? Que eram chamados de cantões, né? Mas um cantão desse é como, por exemplo, o Rio de Janeiro, tá bom? Aí tem outros que aí seria como o Espírito Santo. Então são como estados do país chamado Suíça, tá bom? Então vieram a Saint-Gall para serem imersos por Conrad Grebel. Em 1525, os anabatistas tinham 3 lugares neste distrito onde eram realizadas reuniões. O maior foi em Teufen, com o segundo em Herissal e um terceiro em Brunnen. Em todos esses lugares, os serviços eram realizados sob o céu aberto, enquanto os convertidos eram batizados nos riachos e riachos vizinhos. Tá bom? Então, esse historiador está falando de 1525. Esse Conrad Grebel, ele já era um anabatista, e ele vai batizar diversos protestantes nesse período. Vai acabar martirizado. Vai acabar martirizado. Eles estão acreditando que os protestantes serão tolerantes. E tem um período no começo que a história diz que Zwinglio, ele chegou a concordar com o batismo de recém-nascido. Ele chegou a concordar, realmente. O cristianismo exige confissão de fé. Só que teve um problema. Ele era ligado ao Estado. Ele era um político. E se você acabasse com o batismo de recém-nascido, caía a arrecadação. Caía. E lembre-se, com a igreja protestante, o dinheiro do batismo, ele não ia para a igreja católica mais. Ele ficava com a igreja protestante. E na igreja protestante, quem é que controlava o dinheiro? Eram os políticos. Zwinglio era um político. Tá bom? Então, na verdade, com o protestantismo, o controle da religião e do dinheiro da religião passou para os políticos. Os políticos amaram o protestantismo. A grande maioria deles, só aqueles que forem mesmo muito católicos, são os espanhóis, os portugueses, mas todos os outros, eles vão querer ser protestantes, porque a arrecadação vai aumentar,
o Papa para de ser um controlador daquele Estado. É assim que vão ser fundadas as igrejas. Estão sendo na Suíça, na Alemanha, e vai começar na Inglaterra também. Vai começar na Inglaterra também, quando o rei Henrique VIII, falar, olha, eu também quero uma igreja para mim. Ok? Bom, e tem a terceira igreja, que são exatamente os anabatistas. Eu quis citar também esse trecho aqui, porque você veja, ele está falando de 1525. O luteranismo, irmãos, ele está assim, vamos dizer, nascendo. Ok? Porque Lutero, como eu disse, não era um pregador. Não existe missões, ok, entre esses luteranos pela Europa. Os anabatistas é que vão pregar o evangelho, mas os luteranos você não encontra. Você não encontra Lutero pregando o evangelho. Você só encontra Lutero envolvido em questões de disputas doutrinárias e disputas sobre guerras. É só nisso que você vê Lutero. Você só encontra Lutero nisso. Então, por exemplo, 1525, ele fala aqui de 3 igrejas anabatistas na região da Suíça, em Saint-Gall, nesse estado. Né? E diz que lá nesse estado, né, diz que tinha uma região de Teuflin, Herisau e Brunnen. Então, para mostrar que realmente tinham, claro, igrejas anabatistas. Esse negócio que eles dizem que os anabatistas nascem agora na reforma, eu repito para vocês, isso é impossível. Isso é impossível, porque uma igreja que defende que só o batismo de adulto tem valor, ela não pode ter nascido a partir de uma igreja que batizava recém-nascido. Então, não tem como. E nós vimos pela história como havia uma grande quantidade de igrejas anabatistas, 100 anos, 200 anos antes, e a Inquisição perseguindo e matando os pregadores anabatistas. Na Inglaterra, vimos o anabatista John Wycliffe, né? Na República Tcheca, vimos o anabatista Pedro Helczynski, um homem que escreveu diversas obras, um grande educador, e muita perseguição por toda a Europa. Encontramos anabatistas em grande número. Hoje em dia, então, a documentação é vasta e nós encontramos eles realmente em grande número. Então, não faz sentido realmente o que eles querem dizer, que as igrejas anabatistas nascem agora, que só existia a Igreja Católica. Esse é um erro, sem sombra de dúvida. Bom, eu comento abaixo. Grebel influenciou Zwinglio com a rejeição do batismo de recém-nascido e rejeição à missa. Zwinglio chegou a rejeitar, né, esses dois. Mas Zwinglio voltou atrás e manteve essas doutrinas. Em 1523 foram realizados debates onde os políticos suíços apoiavam o batismo de recém-nascido e a missa, pois era lucrativo para a igreja protestante e para o Estado, que controlava a igreja. Zwinglio concluiu que abandonar essas práticas abalaria a organização do Estado. A Zwinglio é encontrado no documento conhecido como as 67 teses de Ulrich Zwinglio, que são 5 artigos que eu destaquei para vocês. Bom, mas primeiro vamos comentar essa mudança de posição de Zwinglio, ok? Porque a história diz que ele chegou a concordar com o batismo de recém-nascido. Irmãos, um cristão, se ele chega à conclusão de uma doutrina, ele não aceita de maneira nenhuma uma influência do Estado, um benefício do Estado, porque vai ter arrecadação. Alguns falam até que através do batismo eles controlavam a população para eles saberem quanto eles iriam receber de imposto. Ou seja, o batismo era só uma forma política de saber quantos nós tínhamos na população. Batismo em modo que todo mundo queria ir na igreja pagar as pessoas, vamos dizer, para tirar o seu parente do purgatório, porque no que o padre dizia, se eles não pagassem, o parente ia ficar a alma lá no purgatório eternamente. Eu recomendei a vocês, não sei se vocês viram o filme da história de John Wycliffe, que ele era um anabatista, né?
Isso eles não contam no filme, mas ele era um anabatista e ele encontra um casal chorando que não tiveram dinheiro para pagar a missa. Não foi feito a cerimônia para tirar a alma do filhinho recém-nascido deles, porque a criança não chegou a ser batizado. Então o padre disse, se vocês não têm dinheiro, se vocês verem um vagalume andando por aí à noite, pode ser a alma do teu filho, ok? E a alma dele vai ficar sofrendo no purgatório das crianças, que eles chamavam de limbo, né? Aí John Cliff falou, não, acho que esse negócio de purgatório, isso aí é tudo mentira, isso é heresia. Bom, então, o que Zwingli escreveu tomando essa posição político-religiosa? Das 67 teses, a 19 diz que Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Ótimo, ele então já está considerando que Maria não é mais mediadora. Lutero também abandona essa. Tá bom? Eles não abandonam as outras doutrinas da mariolatria. Continua acreditando que Maria é mãe de Deus. Continua acreditando que Maria nasceu sem pecado. Continua acreditando que Maria permaneceu virgem. E continuou acreditando que Maria ascendeu aos céus. As pessoas, quando estão homenageando Zwingli, eles não sabem. Eles estão homenageando a pessoa que ele prega essas doutrinas, tá ok? Bom, continuando na página 57, o artigo, a tese 28 dele diz: tudo que Deus permite ou que ele não proibiu é permitido. Disto nós aprendemos que é próprio para qualquer um se casar. Esse argumento é perigoso em muitos casos, né? Tudo que Deus não proibiu é permitido. Isso não está certo. Deus não proibiu você, por exemplo, beber uma cachaça, mas você não vai fazer isso. O item 47, ou a tese 47. Uma pessoa deveria sofrer morte física ao invés de ofender ou desgraçar um cristão. Acho uma tese muito estranha essa. As verdadeiras escrituras sagradas nada sabem de um purgatório após esta vida. Ou seja, ele de alguma maneira rejeita o purgatório ou não sabe sobre o purgatório. Ele deveria reconhecer que essa é uma doutrina pagã, essa é uma prática pagã. O único que vai reconhecer isso é Calvino. Nós veremos mais à frente. Ok? Pois bem, prosseguindo, ainda na página 57, vamos agora à tese 60. Que uma pessoa, por preocupação pelos mortos, pede a Deus para lhes mostrar misericórdia, eu não desaprovo. Mas estipular um tempo para isso e mentir por causa de ganho não é humano, mas diabólico. Por que estão fazendo isso? Olha, você tem um tempo para a alma do teu parente ser tirada do purgatório. Aí tem a missa de 7º dia e tal, e tudo isso é cobrado para a população. Eu citei um exemplo para vocês do que os historiadores falam quando a Igreja Católica chegou aqui nas Américas. 1525 ela já estava aqui nas Américas. Contei para vocês de 1512, um nativo aqui da região de Cuba sendo morto pela Inquisição católica porque ele não adotar a religião. E o historiador falou que antes dos católicos, antes dos europeus chegarem aqui, você fazer uma cerimônia fúnebre lá era de graça, mas agora os padres cobravam, né, para poder cuidar do parente da pessoa na outra vida. Bom, e a tese 67 que diz: se alguém desejar discutir comigo taxas de juros, dízimo, crianças não batizadas ou a confirmação, eu me declaro desejoso de responder. Tá bom? Bom, aí comentei, botei esses tópicos aí, pelo menos 5 artigos, né, que destaca, e esse final aí que ele coloca, né? Eu comento, prossigo. 15 companheiros de Zwingli não voltaram atrás e decidiram por abandonar o batismo de recém-nascido. Ou seja, Zwingli, então,
nesse período, ele fala, olha, eu não vou mais abandonar o batismo de recém-nascido, esse é o ano 1525, né? Desculpa, 1523, voltei um pouquinho no tempo, e então nesse período Conrad Grebel está, vamos dizer, numa disputa com eles, e teoricamente Conrad Grebel perdeu, mas perdeu porque os políticos que aprovavam qual seria a doutrina, os políticos queriam o batismo de recém-nascido, e Conrad Grebel, os anabatistas não iriam se corromper por conta do apoio do Estado, né? Zwinglio se corrompeu. Nós estamos estudando o ano de 1525 e voltei um pouquinho na história. 1525 faltam 4 anos para Zwinglio morrer numa guerra contra os católicos, para vocês verem quem é Zwinglio, né? Bom, ainda falando sobre Conrad Grebel, eu digo, em 1524, Grebel escreveu cartas aos revolucionários Thomas Müntzer, aquele protestante que eu falei para vocês, luterano, que ele estava defendendo que os camponeses, os pobres, onde haviam alguns anabatistas que eram seguidores de John Hus, que eram católicos anabatistas, adotaram o batismo de adulto, mas continuaram acreditando em purgatório, tá bom? Então eram católicos anabatistas. Ele estava defendendo a guerra, dizendo, vamos partir para cima dos exércitos. Só que os camponeses eram em número muito maior, só que eles não tinham arma direito, né? Bom, ele escreve repreendendo pelas pregações que defendiam a teoria da guerra justa e dizendo que ele não deveria pegar em armas, mas esse protestante está fazendo isso. Em 2 ocasiões, Grebel advertiu o protestante Thomas Müntzer que não se deve usar a espada para defender a fé. Eu cito aí a obra A História dos Anabatistas, de William Stepp, que diz o seguinte: ninguém deve proteger o Evangelho e seus seguidores com uma espada, nem sequer a nós mesmos. Os verdadeiros cristãos são ovelhas entre lobos, ovelhas para o matadouro. Eles devem se batizar na ansiedade, na angústia, na aflição. Eles, os verdadeiros discípulos de Cristo, não empregam nem espada mundana nem guerra, visto que para eles matar é completamente proibido. O que essa obra está descrevendo sobre Conrad Grebel, o que ele falou. Essas são palavras de Conrad Grebel. Eu comento. Em 17 de janeiro de 1525, ocorreu um novo debate com Zwinglio, onde o batismo de recém-nascido foi mais uma vez rejeitado, o batismo de adulto foi mais uma vez rejeitado pelo Estado. Felix Menz e George Blaurock, católicos que haviam adotado o protestantismo com Zwinglio, se posicionaram a favor de Grebel. Ou seja, o que está acontecendo é uma divisão no protestantismo suíço. Isso vai gerar um sério problema para Zwinglio, não? Mais ou menos parecido com o que aconteceu com Constantino. Constantino, quando ele viu aquelas brigas religiosas, ele falou, isso aí vai causar divisão, né? E ele não queria divisão, ele estava trabalhando para unificar o império, né? E através de guerras conseguiu vencer os outros que estavam lutando contra ele dentro do império, então ele exigiu uma doutrina só. E Zwinglio vai ter que fazer a mesma coisa, os políticos da Suíça vão ter que fazer a mesma coisa. E agora o que aconteceu? Aqueles homens que eram católicos, que junto com Zwinglio estão dizendo, olha, vamos tirar o catolicismo daqui, vamos adotar o protestantismo. Pois bem, eles estão apoiando o Zwinglio e os políticos também. Só que, de repente, alguns deles começam a fazer o seguinte, como esses Felix Menz e George Blaurock, né? Eles falam, para mim, Conrad Grebel está certo. Nós temos que adotar o batismo só de adulto. Temos que abandonar o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. Imediatamente, Zwinglio e as autoridades suíças emitiram um decreto ordenando que todas as crianças deveriam ser batizadas em 8 dias. Bom, lembre-se quem é a Suíça. Eu falei para vocês 4 estados que eram assim o centro do esconderijo dos anabatistas. A Áustria, a Suíça, a França e a Itália, que é aquela região, se você olhar num mapa no Google Earth,
você vai ver lá que ali tem uma série de montanhas e uma série de vales. É exatamente do termo em francês vales que vem o termo valdenses, que foi o nome aplicado às pessoas que habitavam naquela região. São mais de 500 quilômetros entre os 4 países. A Suíça era um dos locais onde mais haviam cristãos escondidos. E agora o que acontece? Como Conrad Grebel, ele, sendo um anabatista valdense, ele tenta influenciar os protestantes, o que acontece? Vai sair um decreto agora, onde vai começar uma terrível perseguição a todos esses anabatistas da Suíça. Se você pegar aquele filme que eu falei para vocês, Os Radicais, é assim que eles chamam os anabatistas, não? Eles contam a história de Zwinglio queimando anabatistas. Lá naquele filme, a história de um católico que se tornou anabatista. Não? O comentário prossegue. Grebel, pelas origens valdenses, não havia batizado a sua filha. No dia 25 de janeiro, quando findava o prazo, o protestante George Blaurock pediu que Grebel o batizasse. Ou seja, bom, já que o Grebel ele era um protestante que ele estava em dúvida, né, e no debate ele ficou a favor de Conrad Grebel, esse George Blaurock. Ele falou, Grebel, eu concordo contigo, você está certo, eu quero ser batizado. Então, marcando o rompimento com o batismo católico e marcando também a fundação da Igreja Suíça Livre, de fé anabatista. Tá, ok? Então, esse período ele é fundamental. Essa igreja vai ser fundada, uma Igreja Suíça Livre, que são esses católicos que se tornaram protestantes e que agora adotam a fé anabatista. E eles vão ser, vamos dizer, os que mais vão enfrentar, tá bom? Os que mais vão enfrentar o catolicismo e o protestantismo. Porque aqueles pastores que viviam escondidos, com igrejas no campo, que eles viam tantas pessoas sendo mortas há tanto tempo, que eles, vamos dizer, já estavam acostumados a viver escondido. Mas quem vivia nos países protestantes, e principalmente esses católicos que se tornaram protestantes e agora se tornam anabatistas, muitos deles não têm como se esconder. Alguns vão fugir mesmo e vão fugir até para outros países. Tá bom? Mas acaba que eles vão acreditar que esses debates seriam justos, tá bom? Vão debater com Zwinglio, mas só que eles vão acabar todos mortos. Esses nomes que eu estou falando aqui para vocês, eu já posso antecipar para vocês. Vão morrer todos eles. Pelas mãos principalmente dos protestantes. Okay? Vão ter alguns morrendo pelas mãos dos católicos, porque a Suíça ela fica dividida. Como eu disse para vocês, são cantões, são estados, uma parte é protestante e uma parte é católica. Mas muitos vão morrer pelas mãos de Zwinglio. O próprio Zwinglio vai participar da execução de alguns. O comentário prossegue. Quando Grebel fugiu ainda em abril de 1525, 2 pastores continuaram na liderança da igreja. Bom, eu cito aí novamente aquele historiador John Christian, da obra do historiador de 1922, né, que ele escreveu nos Estados Unidos, a história das igrejas que só batizam adultos. Veja como ele vai falar da existência. Nós estamos em 1525. Esse mesmo historiador falou de igrejas diversas em um dos estados da Suíça, Saint-Gall, um só. E, quer dizer, ele está falando agora de Conrad Grebel indo para um lugar, outro, e pastores que não eram tão conhecidos, certamente, quanto Conrad Grebel, porque ele estava debatendo com Zwinglio, ele vai ter que fugir. Então veja o que esse historiador John Christian diz. Quando Grebel foi forçado pela perseguição a fugir de Saint-Gall, Rognacker, um peleiro, e Eberly Bolt continuaram a ensinar e pregar. Ou seja, o Conrad Grebel ele teve que fugir porque ele estava na frente, ele era conhecido nos debates. Tá bom? Mas outros continuaram, até porque já tinham protestantes sendo batizados, né? Como eu disse para vocês, George Blaurock foi um que pediu o batismo. A partir de agora, o George Blaurock ele pode batizar alguém.
a pessoa que tem o batismo válido, ele pode batizar outro. Então, o número de batismo vai crescer, porque também muitos católicos que ouviam esses pregadores, porque muitos deles eram padres. Esse George Blaurock, ele era, vamos dizer, um padre. Muitos que estão se convertendo, Baltazar Rubimaya, era um padre, e um padre que levava a sério. A história diz que ele era um grande erudito. Né? Ele era um grande erudito. Então, eles estão, vamos dizer, influenciando principalmente na Suíça, né? Tá bom? Então, aqui, bom, eles continuaram a pregar no lugar de Conrad Grebel. E o historiador prossegue. Kessler diz que este último era um homem piedoso e de bom coração, praticado nas escrituras e de fala agradável. Ele pregou durante a maré de Páscoa no Butzhall e no Berlinsberg. Ou seja, está citando locais, que é até difícil de nós identificarmos, né? Mas está citando locais mostrando que haviam igrejas espalhadas. Isso é 1525. Haviam igrejas espalhadas e igrejas em que um homem foge, tem logo pessoas para, de alguma maneira, continuar se reunindo escondido em casas, porque Conrad Grebel, ele foi aquele que ele deu início a esse debate, porque ele era valdense. Ou seja, ele tinha o batismo de adulto, por isso a filha dele também não era batizada. Então ele iniciou esse debate e, como eu disse, teve um momento que ele chegou a convencer Zwinglio. Só que por uma questão política, Zwinglio voltou atrás. O historiador prossegue. Sicher diz: multidões foram batizadas em grandes vasos nos campos, e a cada um dos novos batizados foi dado um novo nome. Essa é uma questão também interessante, que não é a primeira vez que eu vejo na história. Na igreja primitiva tinha. Não? Quando eles batizavam a pessoa, eles davam um novo nome para aquela pessoa. Eles davam um novo nome para aquela pessoa. Isso era muito comum, até porque alguns tinham nome pagãos, né? Alguns tinham nomes pagãos. Então, eles tinham pessoas que eram chamadas, por exemplo, de Mercúrio, né? uma divindade. Essa pessoa, então, que chegava na igreja, ela queria se separar. Bom, eu cito aí para vocês também agora aquele historiador William Stepp, a história dos anabatistas. Eu procuro sempre apresentar documentos para vocês e nós, depois de lermos o documento, o historiador, a gente analisa, para vocês verem que isso não é algo que eu estou inventando. Tá bom? Eu comento, o historiador William Stepp diz: em St. Gallen, Grebel pregou numa congregação muito receptiva, a qual havia sido preparada para receber a mensagem anabatista por meio dos esforços entusiastas de Ullmann. O ponto culminante teve lugar em 9 de abril de 1525, quando Grebel batizou uma grande multidão no rio Sitter. Disse que umas 500 pessoas foram batizadas pelos irmãos durante as etapas iniciais do movimento em St. Gallen. De volta a Zurique, Grebel manteve uma campanha escrita em apoio aos irmãos. Em primeiro lugar, ele se correspondeu com o conselho da cidade, depois com os irmãos e Vadian, mas seus esforços foram em vão. St. Gallen, seguindo o exemplo de Zurique, tomou medidas para reprimir o movimento promissor. Ou seja, pelo que ele está dizendo, estava havendo uma grande conversão de católicos, né, porque são católicos que concordam com a pregação desses ex-padres. No caso, Conrad Grebel era um valdense, mas junto com ele estavam ex-padres. Então, você batizar 500 pessoas... Não? Bom, eu cito aí também, ainda desse mesmo historiador William Stepp, ele diz: no final de abril a junho, Grebel se viu obrigado a se esconder em Zurique. Teve muito cuidado para não aparecer publicamente, temendo que Zwinglio o encarcerasse. E encarcerava e matava. Esses indivíduos não eram cristãos, irmãos. Né? Manteve-se em contato com os irmãos por correspondência, ousando se reunir com eles apenas de vez em quando. Ou seja, aparecia em alguns cultos que normalmente eram feitos em casas. Os anabatistas nesse período não tinham igrejas, né, com liberdade. Era feito em locais escondidos, normalmente em casas de pessoas. Na Suíça,
Na Suíça eu coloquei para vocês uma vez lá uma foto de igrejas anabatistas que existem até hoje escondidas nas montanhas. Igreja toda de pedra, que está lá até hoje. Se você procurar igreja valdense nos Alpes suíços, você vai encontrar essas fotos na internet. Ok? Comentário prossegue do historiador. 3 semanas mais tarde, Félix Mendes, que havia escapado das garras dos magistrados em 8 de outubro, foi capturado e encarcerado na mesma prisão. Depois de terem ficado mais de um mês presos, Grebel e Blaurock foram levados a julgamento em 18 de novembro de 1525. Junto com Mendes, foram sentenciados à prisão por tempo indefinido. A permanecer na torre com uma dieta de pão e água pelo seu anabatismo e pela sua conduta imprópria, e ninguém, exceto os guardas, seriam autorizados a visitá-los. Então vejam como eles estavam sendo tratados. Por quê? Estava havendo uma grande conversão do povo. E esse era um problema para o Estado, porque aqueles que se convertiam ao anabatismo, eles não batizavam recém-nascidos. Para a Igreja Católica, era perseguir a verdadeira Igreja de Jesus. Para o Estado, era uma maneira de controlar a população, não? E no caso do Estado protestante, arrecadar ainda mais. O historiador prossegue. Nenhum cristão poderia ser um magistrado, tampouco poderia usar a espada para castigar ou matar alguém, porque não há escritura que apoie semelhante coisa. Né? Também escreveu Conrad Grebel. Mendes e Grebel, falando agora de que estão presos, né? Mendes e Grebel mantiveram que o batismo de crianças era incorreto. Afirmaram sua convicção de que o batismo de crente, irmãos, é a expressão até hoje utilizada para descrever o batismo de adulto, daquele que demonstra que crê. Por isso é chamado batismo de crente. Tá bom? Então, Mendes e Grebel mantiveram que o batismo de crianças era incorreto e afirmaram sua convicção de que o batismo de crentes era o sinal de ser membro da verdadeira igreja. E ele escreve novamente, olha, se eles permitissem que seu escrito fosse publicado, diz Conrad Grebel, ele estaria disposto a discutir com o mestre Ulrich Zwinglio. E se o mestre Zwinglio resultasse vencedor, ele, Conrad Grebel, estaria disposto a ser queimado. Por outro lado, se ele, Conrado, resultasse vencedor, não exigiria que Zwinglio fosse queimado. Não, ou seja, ele tinha convicção que se fosse debater, ele iria ganhar de Zwinglio, porque a Bíblia é muito clara. Toda vez que você está ouvindo o batismo na Bíblia, está falando de confissão de fé, se creres. Não? Batizar o que crê. Está sempre ligado à fé. A igreja primitiva, toda ela batizava só adultos. Vai ser a igreja católica, vai ser Orígenes, aquele indivíduo que defendia a salvação da alma do diabo, lá próximo do ano 250, o primeiro a defender o batismo de recém-nascido, né? Tá bom? Bom, William Stepp ainda diz, Grebel, tal como havia prometido, escreveu um panfleto sobre o batismo. Atualmente não existe cópias desse tratado. Entretanto, segundo aponta Samuel Macaulay Jackson, o esboço da obra pode ser reconstruído a partir da tentativa de Zwinglio de refutar o tratado de Grebel e a confissão de Chatelain, refutação esta intitulada de Refutação das Artimanhas dos Batistas, de 1527. Zwinglio chama eles de batistas, é um dos primeiros a chamar, né, então, os anabatistas de batista, ou seja, os batizadores, aqueles que só batizam adultos. Como eu tenho dito para vocês, a partir desse período da história, os anabatistas, o termo anabatista, ele vai caindo em desuso, vai sendo substituído pelos batistas. Por quê?
porque os anabatistas, eles não gostavam de serem chamados de anabatistas, ou seja, eles não gostavam de serem chamados de rebatizadores, porque no entender deles o batismo de recém-nascido não tem valor. Então, por isso eles não gostavam, né? Eu falo assim, mas eu escolhi esse termo como o termo para descrevê-los na história e distingui-lo dos católicos, e que é significativo, já que os católicos chamavam de rebatizadores, tá bom? Fica essa marca bem clara. Nós não aceitamos o batismo católico nem protestante, nunca aceitaremos, ok? Nunca aceitaremos, e se vocês chamam de rebatismo, pode continuar chamando de rebatizadores, ou seja, pode continuar chamando de anabatistas. Eu comento ainda. Interessante observar que os anabatistas são agora identificados como batistas, ou seja, aqueles que eram chamados de rebatizadores agora são chamados de batizadores, batistas. Lembrando que a Assembleia de Deus, ela é uma igreja batista. Ela é uma igreja batizadora, que só batiza adulto. É uma igreja batista que resolveu adotar o nome Assembleia de Deus. Tá bom? E o mesmo William Stepp, para fechar esse bloco, ele comenta: após 5 meses de encarceramento, o intrépido Grebel pediu permissão para que seu manuscrito feito na prisão fosse publicado. Semelhante ousadia provocou uma reação grave. A rejeição à sua petição chegou logo depois de um segundo julgamento ocorrido nos dias 5 e 6 de março de 1526. No dia seguinte, todos os acusados foram sentenciados à prisão perpétua. No mesmo dia, uma nova ordem tornou o ato de batizar num delito passível de pena de morte. Porém, a prisão perpétua durou pouco tempo. 14 dias depois, alguns benfeitores desconhecidos ajudaram os prisioneiros a escapar, né? Bom, por quê? Eu falo, no meio dos protestantes, haviam pessoas que eram só cidadãos. Lembra que eu comentei com vocês sobre Erasmo de Roterdã? Ele era só um cidadão que conseguia ler as palavras de Jesus e cria nas palavras de Jesus. Ele não era um sacerdote católico. Ele não participava daquela religião de invocação ao mundo dos mortos. É diferente você ser um cidadão enganado ou você ser um sacerdote. Não sei se vocês já ouviram falar que dentro da Igreja Católica existe uma missa íntima, que é um indivíduo sozinho. Só ele e as orações que eles fazem, aquele culto entre ele, tá bom? Que vai invocar também por algum morto, alguma coisa, aquela religião de Baal. Não? E diz a história, você pode procurar na história, que Lutero, ele conta, e tem esse texto, eu até mando para vocês esse texto, Lutero conta que quando ele era católico, numa dessas missas íntimas, missa de Baal íntima, só que ele está só, ele disse que o demônio apareceu para ele e conta que o demônio dialogou com ele por muito tempo. O demônio acusou que a missa que ele celebrava era uma missa pagã. Não? Diz a história que Lutero também acabou depois jogando o tinteiro no demônio. Mas isso é verdade mesmo, não é uma ilustração, não. Alguns colocam como uma ilustração. Então, essa missa de Baal, a possibilidade do demônio aparecer realmente existe. E ele fala isso. Tá bom?